falar agora sobre a introdução do sistema inconsciente. Vamos falar sobre a relação entre corpo e a emoção. Também vamos falar da importância da epiderme, especificamente então as células de Merkel e qual estímulo a gente consegue acessar essas células e também sobre os meridianos e a fisiologia de como é um meridiano e todo o processo de funcionamento de um meridiano. Também vamos falar da importância e o poder do toque, especificamente aqui o toque epidérmico. Vamos falar também da memória emocional gravada no nosso corpo e a organização, a distribuição dessas memórias, os pontos emocionais por região do nosso corpo. O corpo é o reflexo, então, da sua mente e vice-versa, é um espelho. William Reich, que foi justamente um discípulo de Freud, ele acreditava que um bloqueio energético estava na fonte de neuroses e problemas físicos e que cada região do corpo estava associado a uma emoção diferente. Vamos entender o que então ele quer dizer quando ele se refere a um bloqueio energético. O corpo e a emoção. Importante, a postura ela está intimamente relacionada com a emoção que expressamos, uma vez que a gente viu sobre os estudos de Paul Ekman, então, a noção da expressão facial e a expressão, então, da emoção. E, obviamente, não só a expressão facial, mas todo o nosso gesto corporal. Por exemplo, você olha para esse cachorrinho, ele não está dizendo a emoção que ele sente, mas você claramente vê que ele está triste. Quando você vê esse gato, então, mais uma vez, ele não se expressa verbalmente, mas você vê que ele está arisco, ele está agressivo. Da mesma forma, essa galinha, que ela está tentando então aumentar o tamanho dela para ela então mostrar-se ser mais forte para alguém que ameaça o território dela. E nesse caso, esse cachorro com as orelhas elevadas em estado de atenção. E também a gente pode destacar a importância dos músculos da face, que tem uma grande importância para a interação das emoções com o meio. E isso a gente vê, inclusive, com o Duchenne, e aí ele promove essas contrações da musculatura justamente para gerar uma resposta emocional, como também os estudos de Paul Ekman, que mostraram que existem músculos específicos correlacionados a cada uma das 7 emoções. Dito isso, então, a gente gera uma pergunta. Quem vem primeiro? A resposta corporal ou a consciência da emoção? Um exemplo. Então, imagina que você vê uma barata voadora vindo na sua direção. Então, a primeira opção, você então tem a consciência da barata, você vê, tem medo, você tem a sensação do medo e aí você gera uma resposta corporal. Ou o inverso, você tem uma resposta corporal e em seguida você tem a consciência da barata e o medo. E a resposta é a segunda opção. Então, na verdade, a gente tem primeiro uma resposta corporal e depois a consciência da emoção, do sentimento, no caso. E aí o que é interessante a gente entender? Por isso que quando aquela pessoa que toma um susto, ela tem uma reação corporal e depois ela tem a consciência. E é por isso que tem aqueles vídeos engraçados das pessoas tomando sustos e tendo reações absurdas. Justamente porque o nosso cérebro não controla e a gente tem a consciência da emoção só depois que o corpo expressa. Uma vez entendendo isso, vale uma boa reflexão. Será que se a gente não estimular uma determinada postura, seja ela uma expressão facial induzida e uma expressão corporal, a gente não consegue induzir uma resposta no seu cérebro de uma determinada emoção? E a resposta é sim. Um exemplo, fizeram um estudo de pessoas com depressão e basicamente o que eles tinham que fazer? A posição da Wonder Woman durante 5 minutos na frente do espelho. E os estudos mostraram que só dele manter esta postura por 5 minutos teve resultados melhores do que alguns remédios antidepressivos. Então, mostrando que sim, o nosso corpo influencia diretamente na nossa emoção. E aqui especificamente a nossa reação corporal. Então, o nosso gesto corporal, o movimento que a gente realiza, sim, influencia diretamente na nossa emoção. A epiderme, e vamos falar agora então da importância da epiderme em relação a todo o nosso sistema, mas principalmente com relação às questões emocionais. Primeiramente, sobre a embriologia da epiderme. Então, a epiderme ela deriva da ectoderma, que é o primeiro tecido formado no nosso corpo. E eu digo, existe uma hierarquia e os tecidos mais importantes são formados primeiro. E aí aqui a pergunta é, o corpo se forma de dentro para fora ou de fora para dentro? E a resposta, o primeiro tecido que se forma é a sua epiderme, respectivamente do ectoderma, que é o primeiro folheto embrionário formado. Então você tem então a epiderme e logo em seguida o seu sistema nervoso, central e periférico. Seguido então da endoderme, que vai formar então todo o seu sistema visceral, pulmão, estômago, fígado,
de uma forma geral, os órgãos que estão na sua cavidade abdominal e torácica. E, por final, a gente vai ter então o seu sistema vascular, vindo então da mesoderme, e em seguida os músculos e os ossos. Os ossos, os tecidos mais profundos do nosso sistema, os menos importantes. Aqui um exemplo que eu gosto de destacar para você entender essa organização é que, por exemplo, você sempre vai ter uma dor na vida que seja uma vez de origem músculo-esquelética. Aspas, origem músculo-esquelética. Por quê? Porque, na verdade, a causa pode ser uma tensão muscular. Mas essa tensão muscular é um mecanismo de sacrifício do nosso corpo para proteger os tecidos mais nobres, aquilo que vem antes. Então, o sistema vascular, visceral, neural ou emocional. Isso é muito importante. E eu gosto de dizer, sem a sua pele você vive? Não. Sem seu sistema nervoso central e periférico você vive? Não. Sem seu sistema visceral, sem seu pulmão, seu estômago, seu fígado, você vive? Não. Sem seu coração, suas artérias e veias, você vive? Não. Sem a sua perna, você vive? Sim. Então, o sistema músculo-esquelético, que está relacionado à locomoção, ele é o menos importante, porque ele não é vital. Então, você vai sacrificar ele primeiro, na verdade, como um mecanismo de proteção para os demais tecidos. Entendendo então esse esquema, a gente pode dizer que o seu primeiro cérebro, onde grava sua memória emocional inconsciente, fica na verdade na sua epiderme. E olha que interessante, quando a gente entende isso, a gente quer dizer que a emoção, ela também domina todos os outros sistemas. E óbvio, por isso que a nossa emoção ela é tão importante, inclusive na nossa saúde, como a gente pode observar. E uma analogia que a gente pode fazer, entendendo isso também pro micro, que é justamente uma célula, a gente pode destacar que a estrutura mais importante de uma célula é justamente a membrana plasmática. A partir do momento que você destrói a membrana plasmática, naturalmente todo o sistema vai ser destruído e essa célula vai morrer, porque ela perde a relação e o controle entre o meio externo e o meio interno. Não só isso, mas também a membrana celular está repleta de receptores, justamente que vão modular toda a resposta celular. Então, na verdade, quando a gente pensa na pele, é a nossa primeira via de acesso com o meio externo. O exemplo, a nossa fase oral, que é onde a gente conhece o mundo pela boca. E é por isso que quando o recém-nascido, ele nasce, ele põe tudo na boca. Então ele pega qualquer coisa, ele põe na boca, que é a forma que ele tem de conhecer o mundo. Fazendo uma analogia muito interessante, a gente herda isso do nosso arqueocórtex, que é o dos peixes. Porque os peixes, se você parar para pensar, eles não têm braços. Então, como eles conhecem o mundo? Basicamente colocando tudo na boca. E é por isso que o peixe, quando ele chega em algo e ele não sabe o que é, ele naturalmente coloca na boca e se é bom ele come, se é ruim ele cospe. Isso é muito interessante, a gente herda esse processo. E uma coisa que é legal, a importância então de se ter o contato, a liberação de ocitocina, olho no olho, o toque, a criança então tocando o seio da mãe, não só o seio com a boca, mas também com as mãos, com o rosto, tudo isso então faz com que ela desenvolva muito dessa parte psicológica, dessa parte emocional. Inclusive, estudos mostram que 80% do desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança justamente acontece nessa fase, entre 0 a 1 ano e meio, muito por conta dessa fase oral. E se a gente impede ou dá pouco estímulo nessa fase, esta criança vai ter uma dificuldade emocional, seja ela de expressar, por exemplo, um autismo, seja ela então de lidar com isso, uma instabilidade emocional. Então, a importância de dar um bom estímulo epidérmico, um bom toque. Dito isso, então, a pele é o local onde ocorrem justamente todas as interações entre o corpo e o meio externo. E a gente pode falar aí sobre a epiderme, essa primeira camada basal das células, justamente de origem ectodérmica, e toda a base dessa epiderme, a derme e a hipoderme, todas elas de origem mesodérmica. E a gente pode destacar, a epiderme ele é considerado um sistema neuroendócrino imunocutâneo. Então, na verdade, não é só a sua pele, não é só cutâneo, mas ela influencia também no seu sistema neural, então em toda a sua rede neural. Também ela vai funcionar na sua parte endócrina, então toda a parte hormonal está intimamente relacionada também com a parte límbica, emocional, neurovegetativa e também o seu sistema imunológico, exatamente, o seu sistema de defesa. Então a gente fala, a epiderme ela produz então neuromediadores que atuam sobre o sistema nervoso e imune. Mais especificamente, são as células de Merkel,
que são mecanoreceptores responsáveis pela sensação tátil fina e pela dor. E o que é legal, olha que interessante, sensação tátil fina. Então, uma das formas de você estimular todo o seu sistema via epiderme é com um toque sutil. Por isso a importância do toque epidérmico, um toque muito suave. Além disso, a epiderme também ela é a interface de interação com todos os outros sistemas. Uma forte relação, então, com o sistema neurovegetativo e, obviamente, com o sistema límbico. Então, está relacionado a toda a parte endócrina e também a parte emocional. E é por isso que a gente fala da importância, então, do estímulo epidérmico em questão à parte emocional e a apresentação de traumas e mudanças de sistema nervoso, mudanças de processamento emocional através apenas, aspas, apenas do estímulo epidérmico. E a gente fala então dos meridianos. Vamos entender um pouco da fisiologia e da anatomia de um meridiano. E o que é um meridiano então? Basicamente é um olho parietal. O olho parietal, a gente vê isso muito nos répteis, e a gente vê isso muito em uma escama específica no topo da cabeça, que ela é responsável pela captação de luz, para ele ter uma ideia se é de dia ou se é de noite. Então você vai ter então células na parte da epiderme que estão intimamente ligadas com o sistema nervoso e que vão levar essa informação para todo o cérebro e todo o corpo do réptil e no caso do indivíduo também. Então são células que na verdade especificamente as células de Merkel, que elas têm uma estrutura que lembra muito um nervo, um neurônio. Então ela faz essa transição entre a epiderme e o seu sistema nervoso central e periférico. Então a gente fala que a gente tem vários desses pontos espalhados por toda a nossa pele, chamados pontos de acupuntura, que respondem então a estímulos elétricos, ao campo eletromagnético. E aqui o que a gente fala? Esses meridianos, eles funcionam como solenoides, que são justamente fios que produzem um campo eletromagnético no interior de uma hélice. Então, quando você enrola um fio e a eletricidade passa dentro desse fio, ela gera um campo. E esse campo girando, ele forma então um fluxo, que funciona como um solenoide. E aí, se você olhar nesses pontos epidérmicos onde você tem esses meridianos, as células epidérmicas, elas formam um vórtice, exatamente como um tufão, um tornado, e ele gira. E dentro desse processo então de giro, você tem então a formação desse campo eletromagnético, dessa hélice, onde entra a energia. E aí a gente fala que então esses meridianos é justamente onde passa a energia pelo seu corpo. E um exemplo prático, a gente pode dizer os redemoinhos de cabelo. E a gente fala do chakra coronário, o grande chakra. É justamente aqui onde você tem o redemoinho, justamente o redemoinho do seu cabelo. E aí aquele ponto é muito importante, porque ali é um vórtice, é um ponto de grande entrada de energia do seu corpo. As células, então, elas se guiam pelo sentido do campo eletromagnético. Isso é muito interessante, que eu falo, as células, elas não têm olhos. Então, como elas sabem para onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer? E quem guia elas é justamente o campo eletromagnético. Um exemplo prático disso, bom, a formação embrionária. Por que que quando você está se formando embriologicamente, o seu pé não nasce na sua testa? Porque justamente existe um campo eletromagnético que gira em torno do eixo do indivíduo. Então a formação da coluna. E a partir então desse campo eletromagnético que é formado, as células sabem para onde elas têm que ir. Por isso que as células que vão formar o pé, elas vão para baixo, as células que vão formar a cabeça sobem, as células que vão formar o braço vão para os lados. E aí você tem então a migração correta dessas células. Um exemplo interessante, um dos fatores que pode estar relacionado a um aborto espontâneo, principalmente nos primeiros meses, no início da formação dessas células, é a interferência de campo eletromagnético. Aparelho eletroeletrônico, celular, Wi-Fi. E aí por quê? Porque bagunça e a célula ela vai ter dificuldade de migrar para o lugar certo. E ela, obviamente, migrando para o lugar certo, ela vai se formar ali e você vai ter então uma disparidade, uma alteração estrutural que não é compatível e por isso então o sistema faz um aborto. Então fala, ok, erramos, não fizemos da forma correta, então eles simplesmente descartam aquele embrião porque houve uma alteração. Então, uma alteração então aonde essas células foram ser instaladas por conta de uma alteração no campo eletromagnético. Um outro fator que é muito interessante, quando, por exemplo, você corta uma parte do seu corpo, você faz uma ferida, um machucado, então você tem que ter células específicas que vão ser estimuladas, guiadas para aquela região para cicatrizar.
Quando você tem uma alteração do campo eletromagnético, você não guia essas células, então você não cicatriza. Um exemplo disso, a erisipela. E aí, um dos estímulos que é interessante é você, por exemplo, você fazer, por exemplo, um biomagnetismo nessa região. Vai ajudar, então, as células a serem guiadas para aquele local. Então, a importância e o poder do toque, mais especificamente, o toque epidérmico. E a gente pode dizer, o toque, o primeiro toque que buscamos, a relação mãe e filho, representa então toda a noção de carinho, amor e de proteção. E a gente destacou a importância do desenvolvimento emocional e psicológico por conta desse toque, em maior intensidade do que justamente pela amamentação. E aqui eu vou destacar um estudo. Pegaram macaquinhos, certo, recém-nascidos, e aí tiraram eles da mãe. E aí ele fazia assim, ele tinha um momento de comer. Então, nesse momento que ele tinha que comer, eles tiravam da gaiola e colocavam ele no espaço mais aberto. Ele tinha duas opções. Ou ele podia ficar abraçado com um ursinho de pelúcia que representava a mãe dele, ou ele tinha que ir para uma outra gaiola, amarravam ele ficava rígido, e aí colocavam a mamadeira na boca e ele tinha que tomar aquela mamadeira. Então, a ideia desse estudo era quanto tempo ele gostaria de ficar abraçado com o ursinho de pelúcia representando a mãe e quanto tempo ele ia ficar para se amamentar. Então é interessante, quando eles colocavam o macaquinho nesse ambiente, ele ia direto e abraçava o ursinho, e ele ficava lá. E aí ele ficava olhando para o lugar onde ele ia ser preso para ser amamentado. Então, quando ele estava com muita fome, o que ele fazia? Ele largava o ursinho, ia lá, ele pedia, né? E o cara vinha, prendia ele pegava e amamentava bem rapidinho, já terminava, soltava e se abraçava então de novo ao urso de pelúcia. Então, o que isso significa? Que pelo tempo que ele ficava ali, era muito mais importante ele estar abraçado com o ursinho de pelúcia que representava a mãe do que propriamente a amamentação. O que a gente quer dizer com tudo isso? Quando então uma mãe amamenta o filho, isto é muito mais importante para a parte então de desenvolvimento psicológico e emocional do que propriamente pela alimentação. Então, resumindo, você dá uma mamadeira para o seu filho é para amamentar, mas emocionalmente ele não será bem desenvolvido. Quando a gente fala também da importância do toque sutil, ele vai promover a liberação de endorfinas pelo cérebro. Além disso, vai estimular então o sistema imunológico, as natural killers. Pode induzir então a regeneração e a regulação, não apenas local, mas generalizada de todo o corpo. Uma vez então que a epiderme é o primeiro tecido formado, então ela domina sobre todos os outros. Então um toque sutil agradável vai estimular uma série de partes do seu cérebro. Liberação de endorfinas. Então quando você faz aquele carinho na pessoa, aquilo vai liberar então endorfinas que vão gerar então sensação de diminuição de dor, uma sensação de prazer, uma sensação boa. Não só isso, vai estimular também o seu sistema imunológico. Então, sim, você através do toque epidérmico pode estimular o sistema imunológico de uma pessoa a responder de uma forma melhor. O poder da epiderme. E para finalizar, o campo eletromagnético do corpo, ele irradia pelo coração, mas também pelos pés e pelas mãos. E na visão da medicina oriental, esta energia ela flui pelos meridianos. Então, esse ponto é justamente onde sai todo o seu campo eletromagnético. Então, esses meridianos, eles são muito importantes por conta disso. Dito isso, então, a importância do toque sutil. E a gente fala, o toque sutil, ele vai trabalhar, então, o quê? Ele vai liberar o fluxo de energia por esse meridiano. Então, a importância, o toque sutil, ele desbloqueia o meridiano para justamente essa energia fluir. Eu gosto de falar assim, o toque epidérmico, ele serve especificamente para quê? Ele libera o botãozinho. Lembra que a gente falou da analogia do celular como sistema emocional? Então, na verdade, o toque epidérmico ele vai corrigir o touch, porque o touch está com defeito. Porque existe uma energia que quer vir, entrar ou sair por conta do campo eletromagnético através desse meridiano, mas o meridiano está bloqueado, então essa informação não funciona. Um exemplo bom é que nem um teclado de computador. Então você vê que o seu computador ele está desconfigurado. Então você precisa colocar uma nova configuração. E para isso você vai usar o teclado. Só que aí você quer escrever uma palavra, por exemplo, abrir. Só que o B não funciona. Aí você vai escrever arir. E aí não funciona. Por quê? Porque você está com problema no seu teclado. Então, o toque epidérmico, ele trabalha no funcionamento então desses botões, aonde então vão fluir a energia vinda do seu campo eletromagnético, de uma forma mais simples.
na minha concepção de tudo que eu estudei, a memória inconsciente, na verdade, ela não está na epiderme, ela está no campo eletromagnético. E quando a gente trabalha na epiderme, a gente trabalha justamente para o nosso corpo acessar essa informação que está bloqueada justamente por conta de um problema no meridiano. Então, quando a gente trabalha no epiderme, a gente libera então o fluxo de energia desse meridiano. A gente conserta o teclado do corpo. Depois a gente conserta a informação. E o que é importante, como deve ser então esse toque sutil? Ele deve ser um toque bem suave, de 3 a 5 gramas de pressão. É muito sutil, gente. Nem precisa tocar se vocês querem saber. Outra dica legal, vocês podem ver por esse desenho que na verdade cada um dos dedos eles têm um fluxo diferente. E eu gosto de dizer que cada dedo da mão direita e da mão esquerda, eles vão representar especificamente uma chave específica. Então, quando você acha um bloqueio epidérmico, é interessante você testar para ver qual dos dedos bloqueia. E aquele dedo, respectivamente, é quem vai liberar aquela informação. Ok? Na prática, a gente vai testar tudo isso. A memória emocional gravada no nosso corpo. Então a gente tem que entender que essas memórias, elas sempre vão ser cicatrizes e por trás de todas essas informações presas nesse sistema. Então quando você acha a cicatriz, é só o nozinho da fitinha e você vai puxar e você vai chegar na causa desse problema. O que é importante? Gente, todo bloqueio de fluxo sempre vai ser por um trauma. A gente fala dessas cicatrizes. Coisas boas não geram bloqueios, não geram cicatrizes. Então, toda vez que você for tratar um paciente com toque sutil, todo bloqueio sempre vai representar algo ruim. Coisas boas não geram traumas. E qual é o nosso trabalho no final? E a resposta é montar esse quebra-cabeça do paciente e apresentar ao corpo o local onde essas cicatrizes precisam ser curadas. Então você apenas apresenta a informação. Fala, ó corpo, aqui tem um bloqueio desse fluxo. E aí o corpo vai falar, ok, obrigado. E ele vai tratar então de realizar o processo de cura. A autocura. Nós somos apenas garçons. Nunca se esqueçam disso. A organização, então, da memória corporal. Então, aonde está cada memória, Adriano? Aonde está cada botãozinho do teclado? Isso é legal. Todo o teclado, as letras estão no mesmo lugar, porque elas são padronizadas e o corpo é da mesma forma. Então, você tem determinadas regiões que representam determinadas memórias específicas. Vamos dar um exemplo genérico. Por exemplo, o centro, a coluna. Aqui são todos os conflitos que você vive na sua vida e a percepção que você traz sobre aquilo que é a sua vida, como você encara a sua vida. Quando a gente vai falar então da base, o que embasa você? Então, a sua perna direita vai representar então a sua energia masculina, seu pai, seu bisavô, seu avô. E aqui o que é importante, de uma forma geral, é a figura do pai? Na grande maioria das vezes, sim. Mas algumas vezes essa energia masculina pode ser representada pela figura da mãe. O que é importante, muitos alunos me perguntam, Adriano, a lateralidade influencia nesses pontos? E a resposta é não. Isso é universal. Não importa nem gênero, nem lateralidade. Então a gente vai falar, então, lado direito, energia masculina e, obviamente, o lado esquerdo, a energia feminina. Isso está muito por conta da coluna. A coluna representa o eu, aquilo que eu sou. E o que embasa a coluna? Justamente são os ilíacos. Então a base que eu tenho do meu pai e a base que eu tenho da minha mãe. E aí a gente vai entendendo por que a estrutura é formada como ela é formada. Então toda a base do que eu sou são os meus antepassados. E aí a gente fala dos braços. Então o lado direito são os parceiros, filho, marido, irmão, todas as figuras masculinas de uma forma geral. Então são todos aqueles que eu agrego à minha vida. Então tanto os parceiros do lado direito, quanto as parceiras, filha, esposa, irmã do lado esquerdo. Então são todos aqueles que eu agrego àquilo que eu sou. E para finalizar, os pés vão representar então o abandono e a perda, porque a gente fala que é tudo o que se separa, né? O que a gente enterra. Uma morte, por exemplo, e a gente enterra esse indivíduo. Então a gente desce, vai para os pés. E a gente tem uma ideia então de como os pontos são distribuídos. Nas próximas aulas a gente vai falar especificamente de cada ponto, de cada percepção, de cada região do nosso corpo. Pontos importantes então sobre esta aula de introdução ao inconsciente. Primeiramente, o corpo e a emoção estão intimamente ligados. Então, mais especificamente, a parte do toque epidérmico e a postura, essas estruturas corporais
estimulam e correspondem diretamente às nossas emoções. A importância então da epiderme, o primeiro tecido formado e onde se encontra então a memória emocional inconsciente. E a gente pode falar a epiderme, que é um sistema neuroendócrino cutâneo imunológico. Então, quando você estimula a epiderme, você vai estimular todos os sistemas, porque mais uma vez, ela é o primeiro, então ela dá a base para todos os outros. A importância das células de Merkel, principalmente por conta de como você estimula ela. E a resposta, a sensação tátil fina, então o toque sutil. E todo o trabalho então epidérmico vai ser baseado nesse tipo de estímulo. Com relação aos meridianos, então, permite a entrada do campo eletromagnético. Justamente, é o botão, é o teclado do seu computador. E a gente fala a importância então do toque epidérmico, que tem como então ação liberar o fluxo de energia pelo meridiano. Então ele vai consertar o botãozinho do seu teclado, para aí sim o campo eletromagnético, a essência, entrar no sistema e fazer os ajustes. Por isso que eu falo, para mim, o meridiano, o toque epidérmico conserta o teclado, mas na verdade a memória emocional, ela está na essência, justamente no campo eletromagnético. Um toque suave, então, de 3 a 5 gramas, justamente para estimular essas células de Merkel. E a memória emocional gravada pelo nosso corpo, entender então que cada região do nosso corpo tem uma função específica e a gente vai ver cada um deles adiante. E entender que o nosso trabalho é justamente montar esse quebra-cabeça e apresentar as informações para o corpo. Nós não curamos, apenas apresentamos as informações para o sistema, para o corpo do paciente realizar um processo de autocura.